por seu interesse em receber esses vídeos sobre a reconfiguração da mente para o sucesso. Você deve estar sério em seu propósito de reconfigurar sua mente. Esses vídeos vão mostrar como surgiu o segundo segredo e como essa técnica simples consegue gerar mudanças tão rápidas em nossa mente. Estamos aqui na casa do Vítor Carvalho, o autor e criador dessa técnica para a superação dos limites pessoais. Vítor, você criou uma técnica para as pessoas conseguirem mudanças rápidas na própria mente e conseguirem focar seus objetivos de uma forma natural. Antes do segundo segredo, você já tinha uma mente positiva que focava seus objetivos de um modo natural? Não, Ana Lúcia, com certeza não. Eu precisava de muito esforço para retirar minha mente de meus problemas e meus temores. Tem uma estatística que diz que as crianças até 6 anos de idade escutam em torno de 5.000 sims e 50.000 nãos. Eu acho que eu extrapolei essa estatística, porque eu devo ter escutado menos de 5.000 sims e mais de 50.000 nãos. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe precisou assumir os negócios do meu pai e ela ficou muito sobrecarregada. Então eu lembro que naquela época, quando eu perguntava a ela se eu podia sair para brincar na rua, ou eu escutava um não categórico, ou escutava algo assim: talvez, ainda não, mais tarde. Mas escutar um sim em alto e bom tom, isso devia ser realidade. Uma outra coisa que eu me recordo, e essa interessante, é que quando eu, ainda nessa época, eu devia ter uns 5 anos, quando eu chamava a minha mãe para ela ir à praia conosco, eu ia com as minhas irmãs, ela dava sempre o mesmo tipo de resposta. Ela dizia: breve, meu filho, breve eu vou. Só que nunca foi. Então, quando eu tinha já uns 9 anos depois, eu estava passando pela frente de um cinema e um filme me chamou a atenção. Aí eu olhei para o cartaz do filme e vi algumas fotos do fundo do mar, 20.000 léguas submarinas. Aí eu fiquei interessado. Bom, vamos ver quando esse filme vai passar. Eu olhei lá em cima no cartaz. Puxa vida, esse filme não vai passar nunca. Estava escrito breve nesse cinema. Então, focar o sim, focar o que eu queria, se tornou algo difícil, se tornou uma tarefa que exigia um certo esforço de mim. E o que levou você a pesquisar a solução para a nossa mente focar aquilo que queremos, em vez de ficar presa aos problemas? Hoje, eu sei que uma experiência que eu tive na praia de Camburi, no litoral norte de São Paulo, foi muito importante para mim. Isso aconteceu no último dia da década de 70. Eu estava nessa praia e tive a minha primeira experiência de ampliação da consciência. Foi uma experiência espontânea, sem ingestão de drogas. Durante aquelas 4 horas, minha mente via as coisas por um ângulo bem diferente. Os problemas que normalmente as pessoas têm, para mim, naquela ocasião, não faziam o mínimo sentido. Durante aquelas 4 horas, a minha mente focava os caminhos e não as pedras. Focava as soluções e não os problemas. Isso não mudou minha vida de imediato, mas despertou um processo de mudanças e descobertas que foram muito importantes. Inclusive, uma das próximas filmagens será feita nessa praia onde eu tive essa experiência. Na ocasião, eu estava finalizando a minha formação em uma técnica para a transformação pessoal. E ao final dessas 4 horas,
eu pude escrever a síntese da minha tese de formação. Então foi essa experiência que levou você a pesquisar a solução para as pessoas libertarem o seu foco dos problemas e temores? Foi sim, mas na ocasião eu não sabia, como também não sabia que eu estava buscando essa solução. Ao finalizar minha formação, eu comecei a trabalhar com grupos de pessoas. Só que eu fazia uma entrevista mensal com cada participante do grupo. Isso facilitou que eu acompanhasse o processo de cada um e se tornou uma fonte muito rica de pesquisas. Tanto é que em 1986 eu escrevi o meu primeiro livro, O Planeta das Ilusões. Neste livro eu mostrei que os funcionamentos de nossa mente e os funcionamentos de nossas emoções, aqueles que nos desviam do caminho do sucesso e da felicidade, que eles têm origem em alguns aprendizados, poucos aprendizados, ocorridos em situações difíceis de nossa vida. Esses aprendizados não são aprendizados só intelectuais, são sim aprendizados mentais, mas também são aprendizados das emoções e aprendizados do nosso próprio corpo. Como eles geram uma lente que distorce para as pessoas o jeito como elas veem a si mesmas, o jeito como veem a vida, como veem o que é uma oportunidade, o que é um obstáculo, eu chamei de ilusão básica. Cada um de nós tem uma lente como essa. Só que essa lente nos dificulta em nosso caminho para o sucesso e para a felicidade. Hoje, eu sei que esses aprendizados, as ilusões básicas, são um dos 3 arquivos do computador da mente das pessoas que dificulta que elas reconfigurem a sua mente para o sucesso. Nós chamamos as ilusões básicas, no segundo segredo, de focos de medo. Atuando nos focos de medo, se torna muito mais fácil e muito mais rápido a mudança da configuração da mente para o sucesso e para a felicidade. E o que motivou você a escrever a coleção de e-books O Segundo Segredo? Em final de 2007, não, em início de 2008, no início de janeiro de 2008, eu não tinha a mínima ideia de escrever nada. Eu estava de férias, estava numa praia, perto da praia de Camburi, onde tive aquela experiência, e resolvi visitar o local da minha experiência. Em 1979, quando eu tive a experiência, havia uma casa que estava começando a ruir em um local lá na praia. E quando eu fui em 2008, essa casa já estava coberta pela vegetação. Eu resolvi visitar esse local. Eu entrei pela vegetação e aí eu vi o que sobrava dessas ruínas. E me emocionou. A minha sensação era que eu não estava visitando só aquele local. Eu estava visitando a minha própria experiência que tive 28 anos antes. Quando eu saí dali, eu me senti inspirado. E eu comecei a receber inspirações, e comecei a escrever. Entrei num processo e, poucos meses depois, já estava com o segundo segredo totalmente escrito. 2 semanas depois, é que eu fui me dar conta de que aquela experiência de ampliação da consciência havia sido o início da minha preparação para o segundo segredo. O segundo segredo é fruto de muitos estudos, de pesquisas, de prática profissional. Mas se não fosse
esse processo de ampliação da minha consciência não seria o que é hoje. Hoje vamos ficando por aqui. Vitor, no próximo vídeo, de que assunto vamos tratar? Olha, quando nós lemos obras como a de Napoleon Hill, percebemos que tudo que é necessário para termos sucesso e sermos felizes já está dentro de nós. Mas a maioria das pessoas não tem sucesso e não é feliz. O que fizeram com as pessoas para que elas perdessem a chave de acesso a esses poderes que estão dentro dela? É desse assunto que nós vamos tratar.